O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos a festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50. 50 dias após a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje o tempo pascal termina aí, logo após a celebração de hoje, apagamos o Sírio Pascal, simbolizando, termina esse tempo de Páscoa e recomeçamos o tempo novo de tempo comum, Então, quando nós celebramos a festa de Pentecostes, nós lembramos muitos fatos fundamentais de nossa vida. 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, esta festa é celebrada. A origem desta festa é, lá no Antigo Testamento, celebrado como festa de agricultura, O povo de Deus agradecia a Deus pela colheita que eles recebiam, e aí esta festa é celebrada nesse sentido. E depois, tornou-se outro sentido também, chegado do povo de Deus ao Monte Sinai e recebimento de lei de Deus. Então, o povo de Deus celebrava nesse sentido a festa de Pentecostes. Mas quando chega para Novo Testamento, especialmente hoje olhando as leituras, nós podemos olhar que é uma nova lei que Lucas apresenta para nós, recebimento do Espírito Santo. Então, sinais são trovões, vento forte, chamas de fogo, tudo isso é simbolizando que a mudança, renovação, transformação de cada pessoa. Nesse sentido, olhar as leituras de hoje, nós escutamos a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes. O que estava acontecendo? Todos os discípulos reuniam no mesmo lugar, junto com Nossa Senhora. Então, vento forte, veio do barulho, do céu veio, e então a ventania que trouxe uma mudança. Que mudança é essa aí? Essa mudança apareceram em línguas como de fogo, e aí então pousaram sobre
os discípulos e a Nossa Senhora. Então, eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e começaram a falar muitas outras línguas. Então, como é que isso faziam? Faziam como o Espírito Santo de Deus inspirava cada um deles. Então, eles foram indicados que não sair de Jerusalém até que receber o Espírito Santo de Deus. Entenderam? Então, se olhar até que receberam o Espírito Santo de Deus, os discípulos estavam com medo. Medo, o que faz? Medo significa nós não vivenciamos com potencialidade que nós precisamos viver. Então, com medo, afastamos de fazer muitas coisas. Então, aconteceu também isso com seus discípulos, seus apóstolos. Então, mas eles rezavam sempre, oravam sempre, unidos na oração, eles receberam Espírito Santo. Olha, receber Espírito Santo também de Deus, a Nossa Senhora é fundamental nessa caminhada também, porque Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, estava presente no dia que eles receberam Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus Santo que eles receberam, a toda a linguagem mudou, a toda a caminhada deles mudou. E então eles tornaram testemunhas de Jesus Cristo, e aí pregaram o Evangelho de Jesus Cristo, falaram o nome de Jesus Cristo sem medo, e aí falaram a verdade que deve ser dito. Então, o povo que escutava para os discípulos, povos são de diferentes partes, de Mesopotâmia, Judeia, Capadocia, ponto de Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, assim por diante, Muitos lugares, muitos países, muitas regiões, há diferentes línguas que falavam, diferentes culturas que eles viviam, mas agora o que aconteceu? O povo escuta nesses discípulos que falando na sua própria língua. Olha, como é que é mudança, transformação quando anunciavam as maravilhas de Deus na sua vida, Cada um escutava com sua própria língua. Que bonito, para nós refletir. Nós temos, assim, muitas vezes diversidade de pensamento, diversidade de maneiras que nós agimos e assim por diante. Mas se nós rezar para Espírito Santo de Deus, com certeza nós possamos unir e aí colocar o nosso foco Cristo Jesus. Então o foco deve ser Cristo Jesus, centro da nossa caminhada. Então no Evangelho de hoje traz essa mensagem, olha, os discípulos fechados, por medo dos judeus, medo das outras pessoas, autoridades, então, Jesus aparece ali. Jesus, de repente, aparece no meio deles e lhe disse o quê? A paz esteja com vocês. A paz, o quê? É shalom, plenitude dos bens. Que é bens materiais, bens espirituais. Então, é a palavra shalom mais significado, mais profundo para nós refletir hoje, E aí, depois disso, Jesus mostra o quê? Nesse seu lado, seus braços, feridas que ele teve por causa de crucificação. E então, novamente Jesus diz, a paz esteja com vocês. A paz é fundamental, paz na nossa vida, paz nas nossas famílias, paz na comunidade, paz no mundo inteiro. Então, Jesus fala que Pai me enviou. Olha, quem me enviou? Pai me enviou. Então agora eu os envio para essa missão que Pai começou através de Jesus Cristo, que Ele que revelou, e aí Espírito Santo que santifica, entenderam? Então a missão é do Pai. A origem da missão é do Pai. Essa missão realizada através, hoje, através de cada um de nós, por causa de nosso batismo.
Então, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E aí fala para eles, vocês querem perdoar os pecados, são perdoados. Olha, pecado o que faz? Pecado afasta de nós, de Deus, afasta nós de um ao outro, afasta de si mesmo, ter esse contato com Deus, ter esse relacionamento com Deus, e também afasta de natureza, porque nós somos conectados com a natureza também. Então, Jesus, quando fala que perdoa os pecados, nesse sentido, quer ter essa unidade, essa fraternidade, esse amor entre si mesmo, com Deus, com um ao outro, com a natureza. Olha, então 4 finalidades, do pecado, e aí quando o pecado é perdoado, nós somos transformados, renovados, purificados. Então, Jesus fala mentira. A quem vocês não perdoados, esses pecados são retidos. Então, olha, é fundamental para nós olhar nossa caminhada, nossa caminhada como segunda leitura, que traz essa mensagem de São Paulo aos Coríntios, que dizer que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, nós podemos dizer pela ação do Espírito Santo. A não ser do Espírito Santo, não tem como dizer. Por isso também São Paulo fala para nós somos pessoas diferentes, mas somos diferentes culturas, pode ser, mas diversidade de talentos, ministérios que nós temos, mas nós formamos mesmo corpo do Senhor, é Cristo Jesus. Nós podemos realizar muitas atividades diferentes, mas um só Deus deve ser manifestado em nós. Isso que é importante. Então, essa manifestação significa realizado a obra do Senhor, e aí, coisa do alto, coisa do Senhor. Então, São Paulo traz essa simbologia de que nós temos um corpo. Sabemos que nós temos corpo, muitos membros, mas não tem como separar. Se separar também, não adianta nada. Então, nós somos um corpo com vários membros e aí formamos um só corpo de Deus. Apesar de cada membro tem sua função, mesmo tempo, formado a unidade. Assim também acontece, São Paulo fala, assim também acontece com Cristo. De fato que todos nós, somos diferentes, homens, mulheres, negros, brancos, altos e baixos, diferentes pensamentos, mas com a ação do Espírito Santo, formamos um só corpo de Deus, uma só comunidade de Deus. Então isso é importante, para nós lembrar também nosso batismo, nosso batismo que hoje nós trazemos na nossa memória mais uma vez, Espírito de Deus, graça do batismo que nós recebemos. Essa graça do batismo, que não é que é somente no dia de batismo que nós recebemos. Isso começa bem antes, preparação. Quando a mãe está grávida, quando reza para seu filho dentro de sua barriga. Então, ela está buscando o quê? Ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo realmente confirmado ali no dia de seu batismo. Então, olha, pai e a mãe eles estão presentes no dia do batismo. Então, a preparação foi para receber o Espírito Santo de Deus desde concepção, e aí Espírito Santo dado para nós através do nosso batismo. Então, essa graça do batismo que nós recebemos também para viver como irmãos e irmãs na comunidade, na sociedade, formar um só corpo de Deus, formar unidade. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje quando nós celebramos a festa de Pentecostes, trazemos para a nossa memória também, aqui que começa o início da missão da igreja, o nascimento da igreja também, porque sem nascimento da igreja não teria espalhado o amor de Deus para toda a humanidade, não teria acontecido muitas coisas boas na nossa vida. Então, nascimento da igreja é fundamental para a nossa caminhada hoje. Então, através do batismo, nós formamos
uma comunidade de Deus, uma comunidade de paz, fraternidade, solidariedade e fraternidade. Então, o Espírito de Deus estava presente na vida de Jesus Cristo, na sua vida pública, né? E aí ele que prometeu que, né, ele ia para Pai para enviar o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus habita em nós, habita na nossa comunidade, habita na igreja, no mundo inteiro. Então, nós somos chamados para realizar essa missão de Jesus Cristo, formar única família de Deus. É isso que é fundamental, formar única família de Deus. Apesar de diversidade de talentos, diversidade de pensamentos, diversidade de maneiras que nós agimos, mas quando nós rezemos pela ação do Espírito Santo em nossa vida, né, tudo, né, encaixa em seu lugar próprio. Isso que é importante, entenderam, gente? Por isso, né, Salmo responsorial de hoje aqui. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da toda a terra a face renovar. Né, nós, né, antes de, né, qualquer, né, reuniões, antes de, né, antes de qualquer encontro, sempre nós rezemos, né, essa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei-os os corações dos vossos fiéis, acendei neles, acendei nos nossos corações, o quê? O fogo do vosso amor. Então, a marca fundamental do cristianismo é isso, é o amor. Amor que é o quê? Amor que dá fazer bem para outra pessoa, amor que une com outras pessoas, amor que, né, demonstra fraternidade e solidariedade. Então, esse é fogo do amor. Então, e enviai o vosso Espírito, tudo será criado, né, e renovado à face da terra. Olha, renovação, transformação à face da terra, isso que é fundamental. Então, nesse sentido, a oração, né, então, pequena oração, bem profunda, bem significativo para nós, né, o Deus que instruiu os corações de nós, né, dos vossos fiéis. Nós somos fiéis ao Senhor, do Senhor, né. Então, a luz do Espírito Santo, com certeza, habita em nós. Porque recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, né, nós pesemos por isso, que, né, fazer que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito de Deus que nós recebemos. E assim, gozemos sempre a sua consolação. Essa oração, ela é bem profunda para nós, quando nós rezemos, né? Então, depois do Espírito Santo de Deus que nós recebemos através do nosso batismo, também confirmado através de nossa crisma. No dia de crisma, não é que é simples um óleo colocado ali na testa da cabeça. Ao contrário, ele é reconfirmado o batismo que recebemos. Agora, né, eu quero assumir esse compromisso na minha vida, né, segundo, né, o Espírito de Deus que, né, eu recebo. Por isso também, o Espírito de Deus, né, 7 dons do Espírito Santo. Aqui hoje colocado assim, 7 velas, simbolizando cada dom, né, que nós precisamos. Nós precisamos, né, 7 dons do Espírito Santo na nossa vida. Dom dos Deus são temor a Deus, a ciência, a fortaleza, conselho, piedade, entendimento e sabedoria. Olha, esses 7 dons do Espírito Santo, cada pessoa precisa, cada família precisa, cada comunidade precisa, e o mundo inteiro precisa. Para quê? Para viver na unidade e aí, né, seguir o caminho de Deus, amando, respeitando um ao outro. Isso que é importante. Então, né, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós celebramos esse dia de festa de Pentecostes, né, nós então rezemos para, né, que o Espírito de Deus que nos conduza, nos transforma, nos renova, nos ilumina, né, e nos abençoa, né? Isso que é importante, nos abençoa e levar adiante essa missão de Jesus Cristo na nossa vida. Isso é fundamental, porque, né, Papa Francisco fala que o que é a igreja hoje? Igreja hoje deve ser saída para onde? Saída para a sua família, outras famílias, levando essa mensagem de Jesus e transformando a vida das famílias. Então, quando nós, né, como irmãos e irmãs reunidos, né, levamos essa mensagem para outras pessoas, né, para casas, ali acontece uma transformação, renovação, iluminação, né, dentro da própria família, e aí habita, né, Espírito Santo de Deus e recebendo essa bênção de Deus.
Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para nós hoje é importante também como reunimos como família de Deus e formamos uma igreja. Então, nosso lugar na igreja é formar a unidade, não? A ponto de partida é anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Anunciar a boa nova de Jesus Cristo para todas as pessoas. Por isso, né, Jesus, quando dá mandato para seus discípulos, é isso: ide pelo mundo inteiro, né, e ensinai tudo que eu ensinei e ordenei, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da comunidade de Deus. Então, nesses dias, nós celebramos também a novena de Santíssima Trindade, em preparação para a festa de Santíssima Trindade, próximo domingo. Então, né, Santíssima Trindade é uma comunidade de Deus. Essa comunidade de Deus é perfeita de amor, perfeita de harmonia. Para a nossa comunidade traz esse modelo também, que nós possamos, né, imitar essa comunidade de Deus na nossa comunidade. E assim que nós, né, formamos, né, unidade na nossa comunidade, na nossa paróquia e como a nossa igreja no mundo inteiro. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje somos chamados, né, mais uma vez, renovar o Espírito de Deus que nós recebemos na nossa vida e transformar nossa vida em primeiro lugar, vida da família, vida da comunidade e vida da sociedade em geral. Então, anunciar a palavra de Deus traz maravilhas de Deus na nossa vida, vida da comunidade, vida das pessoas. Então, esse anúncio do Evangelho ao próximo. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje terminamos também mês de maio, o último dia de maio, no mês dedicado para Nossa Senhora. Nossa Senhora é fundamental na nossa caminhada. Ela que diz sim ao Senhor, ela que é esposa do Espírito Santo, ela que, né, seguiu, né, ajudou Jesus para assumir essa missão na sua vida, né, realmente. Como criança, né, Jesus cresceu com sabedoria, com graça diante de Deus e diante dos homens, por causa de uma mãe, por causa de um pai. Então, a família é fundamental. Família é plano de Deus. Família é projeto de Deus. Então, hoje também, quinto domingo, né, nós celebramos na nossa paróquia, dedicada para nossas famílias. Então, família é uma bênção de Deus. Então, dentro da nossa família, que nós precisamos viver esse amor de Jesus na nossa vida. E, né, então, a família deve rezar sempre. A família deve unir sempre ao redor do, uma imagem, rezar um terço, ou, fazer novenas, tudo isso mais. Então, nesse sentido, também, nós queremos agradecer todas as famílias, acolheram durante este mês de maio para rezar terço na família. As pessoas que ajudaram para que rezássemos com outras pessoas dentro de nossas casas. E eu também acompanhei todos os dias o terço na minha vida, através de redes sociais. Olha, qual é a maneira de comunicação, ajuda para nós. Isso que é importante para nós refletir. Cada pequeno gesto, nós fazemos com amor, com dedicação, significa, muitas outras pessoas também recebem esse benefício e assim que recebem também a graça de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como paróquia nos reunimos, 5 comunidades da nossa paróquia, nós temos diversidade de ministérios, diversidade de atividades, diversos talentos, mas hoje para formar a unidade da igreja, a unidade da paróquia do Verbo Divino. Então, Deus nos abençoa, Deus nos fortalece, Espírito de Deus nos renova, Espírito de Deus nos aquece, e Espírito de Deus nos dirige, e Espírito de Deus nos ajuda a levar adiante a missão de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.